Olá, pessoal, muito prazer. Eu sou a Daline Marton, sou professora, advogada, pesquisadora e também integrante dessa CLT Comentada, um projeto maravilhoso que visa explicar artigo por artigo da consolidação das leis trabalhistas. Então, não esquece de seguir aqui o canal, eu tenho certeza que vai te ajudar não só nos seus estudos, mas também na sua vida prática, não só com comentários à CLT, mas também comentários e aulas de outros códigos, tá certo? Mas hoje, se você está aqui, é porque você quer aprender um pouquinho mais sobre o artigo 38 e 39 da CLT. E é o que a gente vai conversar a partir de agora. Mas antes, agora de antemão, já quero dar para vocês as minhas redes sociais e quero que vocês se sintam livres para acessarem lá e mandarem dúvidas e sugestões, que eu vou ficar muito feliz de atendê-los. Mas agora vamos parar de conversa e vamos ao que interessa. O que diz o artigo 38 da CLT? Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer anotações reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento, que deverá conter, entre outras indicações, o lugar, dia e hora de sua lavratura, o nome e a residência do empregador, assegurando-se-lhe o prazo de 48 horas a contar o termo para apresentar defesa. Parágrafo único. Fim do prazo para a defesa, subirá o processo à autoridade administrativa de primeira instância para se ordenarem diligências que completem a instrução do feito, ou para julgamento, se o caso estiver suficientemente esclarecido. Em primeiro lugar, pessoal, é importante a gente fazer alguns esclarecimentos para vocês entenderem um pouquinho mais do artigo 38 e o que vem também a ser falado no artigo 39. O artigo 38, ele fala de um procedimento administrativo que o advogado pode se fazer valer juntamente com seu sindicato também, se houver recusa do empregador em assinar a sua carteira de trabalho ou se o empregador infringir ali alguma regra de anotação da sua carteira de trabalho. Então, antes de ir já para o processo trabalhista, né, entrar em uma comarca, uma vara trabalhista e começar um processo, pode sim ser válido esse processo administrativo. E aí, nos artigos 36, 37, 38 e seguintes, ele diz ali, a CLT trata de explicar um pouquinho de como ocorre esse processo administrativo. Aqui a gente consegue perceber pelo artigo 38 a preocupação que a CLT tem de, mesmo sendo processo trabalhista, ainda prevalecer o direito à ampla defesa, certo? O 38 em si, ele diz, né, que se o empregador ele comparecer e continuar se recusando a fazer as anotações, vai ser lavrado um termo de comparecimento mostrando, indicando que o empregador ele esteve lá naquele dia, naquele horário, mas que ele se negou a fazer a anotação que estava sendo reclamada pelo seu empregado. E aí vai abrir um prazo de 48 horas a partir do termo lavrado para que este empregador apresente a sua defesa neste processo administrativo. E aí, acabado esse prazo, o processo ele vai subir para a autoridade administrativa de primeira instância, né? Que pode julgar já esse processo administrativo, se achar que já tem provas suficientes, ou ainda assim ordenar alguma diligência a mais, se estiver faltando provas ou alguma outra questão para que seja julgado de pronto esse processo administrativo. Eu espero que vocês tenham entendido até esse ponto. Então, vamos continuar pelo artigo 39. Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência de relação de emprego
ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando, neste caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, em sua sentença, ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações, uma vez transitada em julgado, e faça a comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível. Igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotações na carteira de trabalho e previdência social, devendo o juiz, nessa hipótese, mandar proceder desde logo aquelas anotações que não houver controvérsia, né? Então, o que o artigo 39 ele fala? Ele vem ainda comentando sobre esse processo administrativo, certo? Mas se a autoridade competente de julgar esse processo administrativo, ele perceber que pelas condições administrativas não tem como chegar ao fim daquele processo, no sentido de julgar realmente aquele direito, se existe ou não esse direito, quem estaria falando a verdade, enfim, não teria meios para descobrir quais são quais as provas, né, seriam ali observadas. Então, o processo ele vai ser encaminhado para a Justiça do Trabalho, certo? E aí vai ficar sobrestado, ou seja, vai ficar ali paralisado por um tempo o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado anteriormente no processo administrativo. E aí, pessoal, o parágrafo 1º, ele vem ali falando sobre a junta de conciliação e julgamento. Se vocês perceberem, até mesmo pelas algumas palavras escritas estranhas à nossa língua portuguesa hoje, essa redação é dada de 1967, onde existia ainda as juntas de conciliação e julgamento. Hoje em dia, atualmente, ela não existe mais. Hoje é somente Justiça do Trabalho. Então, ali a gente tem que ler, né, que se não houver um acordo, a Justiça do Trabalho, em sua sentença, vai ordenar que a Secretaria faça as anotações devidas e que foi julgadas certas pelo juiz. E também, logo, faça a comunicação à autoridade competente para que se aplique a multa cabível a este caso. Então, o que a gente entende aí até agora do artigo 39? No caso de o processo administrativo, a autoridade competente vê que ele não tem como julgar aquele processo administrativo pelos meios que ele tem em mãos, ele vai encaminhar à Justiça do Trabalho, que em sua sentença vai determinar quais seriam as anotações que deveriam ser realizadas nessa carteira de trabalho, correto? E também vai ordenar à secretaria que efetue essas anotações e também comunicar essa autoridade competente para que essa multa prevista seja aplicada ao caso, correto? E, logicamente, o parágrafo 2º do artigo 39, ele vem salientando que o procedimento vai ser igual no caso de processo trabalhista, certo? Quando for verificada a falta de anotação ou alguma anotação errada, o juiz, né, na sua sentença, vai determinar ali qual anotação deve ser realizada e a secretaria vai realizar essas anotações. São quando não houver alguma outra controvérsia ali, certo? Então, pessoal, vocês podem estar pensando agora, mas será que isso ainda é cabível, né, no nosso procedimento atual, já que não existem as juntas de trabalho, né, de julgamento, de conciliação e julgamento, na verdade? Confesso que está em desuso, certo? Logicamente que ainda assim nos dias de hoje, o juiz em sua sentença determina, isso é muito comum, pessoal,
determinar ali que a secretaria faça as anotações que estiverem erradas ou que estiver faltantes nas TPS dos empregados, certo? Mas essa questão de processo administrativo não é muito utilizado realmente ainda hoje. Tanto é que eu encontrei sim uma jurisprudência bem antiga só para mostrar para vocês como que seria, como que era agido nesse sentido os nossos tribunais, correto? E aí essa jurisprudência ela vem falando que no caso, né, de haver controvérsia ainda presente, muito latente no processo administrativo, aí a autoridade competente deve sim pausar, sobrestar esse processo administrativo e encaminhar esse processo para a Justiça do Trabalho, que vai julgar ali de forma mais competente. Então, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido te explicar um pouquinho melhor sobre as questões ali, né? Sobre o artigo 38 e 39 da CLT. Se ainda existir dúvidas, permaneço à disposição, tanto aqui nos comentários como nas minhas redes sociais. Pode me procurar lá que eu vou ficar muito feliz de ajudá-los. E não esqueça também de continuar seguindo esse canal, porque eu tenho certeza que vai continuar te ajudando nos seus estudos e também nas suas dúvidas jurídicas na vida prática. Tranquilo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima!